Fala galera, chegando mais um dia, estamos na reta final, falta só mais umas 2 curvas para a gente poder encerrar o nosso ciclo aqui. Mas a gente vai encerrar o ciclo e vai iniciar outro. A gente vai encerrar o ciclo e vai iniciar outro ciclo. A gente vai para uma maratona em relação, o que eu disse que eu ia falar com vocês? Eram as parábolas. A gente vai falar sobre as parábolas. Mas enquanto isso a gente está encerrando aqui e já está mirando naquele outro lá na frente. A gente está no Provérbios 28. Hoje a gente está com o computador novamente, a gente está usando a NTLH. A linguagem que a gente está usando é a nova tradução da linguagem de hoje, para poder ficar um negócio mais fácil de entendimento, tranquilo? A gente precisa de clareza, nesse início a gente precisa de clareza. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha dificuldade em relação às escritas, e existe todo um contexto por trás das palavras, e aí à medida que você vai aprofundando, você vai trazendo clareza, você vai trazendo aquele conhecimento que estava na escuridão, vai vindo à tona. E aqui eu estou entregando para vocês da maneira que eu não tive instrução quando eu comecei, e agora vocês têm esse, digamos, até um privilégio de poder entender um pouco, de poder receber mais do que aquilo de ler e tentar entender, porque na verdade quem fica tentando não vai conseguir. Então fica lendo e tentando, lendo e tentando, lendo e tentando, aí você fica assim, ó, circulando, não sai do lugar, não tem resultado. O resultado, ele é exponencial. Se você ficar fazendo coisa e tá só rodando, é como ler um livro. Tem gente que pega um livro, compra um livro para ler, não consegue ler o livro, aí fica. Cara, comprou um livro, não conseguiu, o livro é chato, deixa de lado, vai para outro. Às vezes você perde tanto tempo num livro, você podendo ter lido vários outros. Aí você fica quebrando a cabeça num livro só. Calma, encosta ele lá, vai para outro, depois você retorna, outro momento. Mas aqui não. Aqui é um dos livros mais lidos, que é o livro de Provérbios, e é um livro de iniciação. É um livro de iniciação. Eu comecei por ele, e talvez você também que não tem o costume de ler, de ter a leitura da Bíblia, você possa ler todos os dias também. Na verdade, assistir ao vídeo, legal, mas se você não pegar e ler, também não vai funcionar. Então, são 31 provérbios, todos os dias você pode ler um, todos os dias você pode ler um e repetir. Você já pode repetir os 12 meses do ano, você pode repetir por anos isso aí. Há um livro que diz que se você ler provérbios todos os dias, durante 5 anos, você consegue mudar de fato a sua mentalidade. Você consegue resultados exponenciais. Mas enfim, vamos aqui para o que interessa, e a gente vai iniciar aqui no versículo 1. Ele diz assim, ó: os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Ou seja, o cara não abre nem a pau. O cara sabe que tá certo, ele sabe, ele reconhece, ele sabe quem ele é, ele sabe dos princípios. Ele não vai arregar. Eu tava no domingo agora, hoje é segunda-feira. Na verdade, todo dia é segunda. Mas no domingo, ontem, na segunda de ontem, eu estava numa pós-graduação de psicanálise. Lá a gente faz psicanálise clínica. E aí teve, no meio da conversa lá, a professora que estava à frente, ela fez um paralelo, ela fez lá uma explicação, e aí ela fez como se fosse uma dinâmica. Ela pegou um espelho, colocou na frente da pessoa e pergunta quem é essa pessoa. E aí eu fui logo contemplado por ser o primeiro. Ela chegou para mim e aí me perguntou: quem é essa pessoa? Aí eu disse de bate pronto: a imagem e semelhança do Criador.
Ela, outra coisa. Aí eu fiquei sem entender que ela não aceitou a minha resposta. Mas nada, tudo bem. Eu sou os princípios que foram feitos desde a criação do mundo e perduram até hoje. E em mim eles estão. E eu me vejo como princípios. Eu sou os princípios. E aí ela pegou e desistiu de mim e foi para outra. E aí quando chegou numa outra moça lá, a moça se olhou no espelho e disse que não sabe quem ela é. Ela, depois de dizer que não sabe quem ela é, ela disse que era a pessoa que... Quem é essa pessoa? Essa pessoa é a que gosta de ajudar outras pessoas. E aí ela meio que se enrolou nas palavras dela. E aí o que chama a atenção é que a pessoa não sabe quem ela é. Se a pessoa não sabe quem ela não sabe para onde ela vai. E se ela não sabe para onde ela vai, ela tá perdida. Pessoal, quando vocês têm realmente noção de quem vocês são, se você tiver a real noção de quem você zerou o game. Mas por que zerou o game? Porque quando você sabe quem você já identifica o seu propósito. E quando você identifica o seu propósito, você sabe o caminho. E quando você sabe o caminho e você segue debaixo daquilo que foi proposto para você, acabou. Prosperidade, longevidade, riqueza, tudo isso aí. E o reino, por último. Quando vocês começam a identificar quem são, vocês não vão aceitar se acompanhar com qualquer pessoa, vocês não irão aceitar outras coisas que vão de encontro aos seus princípios. Vocês não vão se colocar em posição de escravidão. Tem tantas coisas que vocês irão deixar de fazer a partir do momento que vocês descobrem quem são. Existe um filme chamado Rei Leão, e quando o rei Leão, ele foi morto, e aí depois botaram a culpa no filhote, ele saiu desembestado aí pela floresta, na verdade, que era o mundo. Ele sai desembestado aí pelo mundo, fica um tempo triste, e aí ele descobre alguns amigos. Presta atenção. E aí o leão, que ele estava perdido no mundo, ele descobre dois amigos, o Timão e o Pumba. E aí esses dois amigos que não tem nada a ver com eles, que não tem relação alguma com eles começam a perverter, eles começam a mudar a mentalidade de leão que ele tem. O Simba. Simba, se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. Eles começam a mudar a mentalidade de leão. Ou seja, se a gente não mudar a mentalidade desse leão, esse leão vai comer a gente. A gente tem que entrar na mente dele e dizer que leão come mato. Leão come capim. E aí eles começam de forma lúdica a convencer o leão. Ou seja, através das brincadeiras, ele foi brincando ali, brincando. E mudando a mentalidade. Aos poucos o leão já estava comendo capim, já estava comendo inseto. O leão não come capim, o leão não come inseto. O leão come carne. O leão é carnívoro. Aos poucos ele foi deixando de ser rei e foi se tornando um comum, foi se tornando igual aos demais. O leão não é igual aos demais, o leão é o rei. E aí, nesse tempo perdido, ele tem um encontro com o ancião, que é o macaco. Tem um cajado, aquele cajado ali remete a Moisés. E aí ele pega e diz assim: eu sei onde está o seu pai. E aí, de fato, aquele eu sei onde está o seu pai, ele se liga ao passado e aí ele se conecta àquilo. Caramba, o meu pai. Porque o meu pai é aquilo que eu vou me transformar. É aquilo que eu vou ser. Eu carrego o meu pai dentro de mim. E aí ele até duvidou, disse: não, meu pai já morreu. Disse: não,
seu pai está vivo. Seu pai está vivo. Eu vou te mostrar onde é que está o seu pai. E aí ele se acompanha até numa poça d'água. E aí o macaco chama ele lá. Aí diz assim, ó, olha aqui, o seu pai está aqui. Quando ele olha e ele vê o reflexo dele na água e ele vê a imagem do pai. Ele consegue ver o pai na imagem dele. Ou seja, o pai está dentro dele. Ele é imagem e semelhança do pai. Você é imagem e semelhança do pai. Você é imagem e semelhança do pai. E quando ele identifica que ele é imagem e semelhança, ele retorna tudo aquilo que estava dentro, tudo aquilo que estava guardado, toda a riqueza que estava dentro dele foi desperta. Ou seja, ele extravasou, ele colocou para fora tudo aquilo que ele é. Quando você descobrir que você é imagem e semelhança do Criador, você vai arrancar riquezas de dentro de você. A gente já viu aqui que a glória de Deus está em cobrir as coisas e a glória do homem está em descobri-las. Quando você descobre que você é imagem e semelhança, você vai começar a arrancar coisas aí dentro de você. E isso existe dentro de você e isso está adormecido. Isso está adormecido. E a partir do momento que você despertar, a partir do momento que você descobrir tudo aquilo, todo aquele potencial que está dentro de você, acabou, game zerado. Game zerado. Você chegou no final da fase e passou de todos os chefões. Você chegou no final da fase. Parabéns, você descobriu. Só que para descobrir, a gente precisa ter instrução, a gente precisa que outras pessoas venham e falem pra gente, a gente precisa receber instrução de um pai e de uma mãe. Só que às vezes o nosso pai e a nossa mãe, não é por culpa deles, eles não têm esse conhecimento da instrução. E daí a gente aprende com outras pessoas. E daí a importância de você falar. E daí a importância de você abrir a boca. Eu estou aqui falando para você. E agora você sabe, você identifica a sua real identidade. Você não é isso aí, você é a imagem e semelhança do Criador. A imagem e semelhança do Criador, ele é generoso, ele é rico, ele é ilimitado. Você consegue identificar tudo isso em você? Me diga se você consegue identificar tudo isso em você. E tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro de você. E se você ainda não consegue identificar, talvez seja a hora de entrar e começar a vasculhar. Seja a hora de procurar tudo aquilo que está dentro de você. Seja a hora de olhar para aquela poça d'água e ver que você é a imagem e semelhança do Criador. E todas as pessoas que não acreditam que é imagem e semelhança do Criador, elas apontam um dedo para Deus e dizem assim, ó, eu não acredito em você. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Sabe por quê? Porque um homem que pega uma arma e aponta na sua cabeça para tomar o teu celular, para tomar o seu carro, para tomar o que seja seu, ele está mandando um recado indireto para Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu não acredito em você. Eu não acredito em você. Por isso que eu estou tomando aquilo que é dele. Porque eu não tenho o potencial de ser rico. Eu fui marginalizado da sociedade. Eu fui deixado para lá, eu fui deixado para trás. E você é um mentiroso. Esse é o recado que ele está mandando. Ele não acredita em Deus. Se ele soubesse que ele é a imagem e semelhança do Criador, ele não estaria fazendo isso. Quando eu olho para um homem que não quer assumir um papel de homem, ele está dizendo, eu não acredito em você, Deus. Ele diz dessa maneira. Ele diz assim, ó, você é um mentiroso. Ele está dizendo assim, ó, eu não sou imagem e semelhança. Ele diz isso. Ele diz isso.
Porque Deus deu tudo para nós. Ele deu toda a riqueza, deu todo o potencial. Você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Basta você descobrir tudo aquilo que está guardado dentro de você. Deixa eu te contar aqui um segredo nosso. Eu, durante 9 anos, eu trabalhei no bombeiro e somente no bombeiro. Durante 9 anos. Durante 9 anos. E durante 9 anos, eu não sabia que eu era. Eu não sabia do meu potencial. Deixa eu te dizer. Depois que eu descobri quem de fato eu era, esse último ano... Ei, pessoal. Esse último ano, eu entrei em um flow. Eu entrei numa vibe, numa energia de produtividade que em um único ano eu faturei mais de 200 mil. Em um único ano. Depois que eu descobri todo o meu potencial, depois que eu descobri de fato quem eu era, tudo mudou. E deixa eu te dizer, à medida que você descobre quem você é, o seu crescimento ele é exponencial. O seu crescimento ele vai dobrar, na verdade ele vai multiplicar. Porque isso não é nem a sombra do que há de vir. Depois que você entender que você é imagem e semelhança do Criador, você não arrega para nada, você não tem medo para nada. Você começa a entender as coisas que você não entendia. Você começa a ser guiado. Você começa a ter certeza do seu caminho. Você começa a transbordar aquilo. Você começa a deixar de ser egoísta. Depois que você descobrir tudo isso, de fato a sua vida vai transformar. Vai transformar. Vamos para frente. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Aqui na minha empresa existe a política. E eu não quero que essas pessoas elas passem toda uma vida aqui. Eu não quero que essas pessoas fiquem muito tempo aqui. Eu quero que elas aprendam e eu quero que elas evoluam, eu quero que elas cresçam. Eu quero que elas aprendam e pratiquem. Eu não quero ninguém trabalhando comigo uma vida toda. É simples. Porque se você trabalhar comigo uma vida toda, significa que você não vai conseguir passar disso. Porque se você conseguir passar disso, você com certeza vai mudar de lugar. Agora, uma vida toda fazendo a mesma coisa, não existe progressão. Não existe progressão. E eu, como um ensinador, que eu falei ontem, eu estou sendo falho a partir do momento que eu não consigo passar tudo isso para a pessoa que está do meu lado. Ou seja, os dois perdem. Os dois perdem. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Ou seja, existem dois lados, o que obedece e o que não obedece. Você não está em cima do muro. Até porque também se você estiver em cima do muro, você cai para o lado do mal. Ele vai vomitar você. Ele não quer gente morna. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Eu acabei de falar o exemplo do filme. Ele conheceu duas pessoas que mudaram completamente a configuração dele. Ele não era configurado para comer inseto e planta, ele era configurado para comer carne, ele é um leão. E existem amizades que vão
atrapalhar o seu propósito. Existem amizades que vão te colocar para trás. Existem amizades tóxicas. E geralmente você não consegue identificar isso. Quem consegue identificar? Pai e mãe. Quantas vezes pai e mãe, nossa, rapaz, não se acompanha com esse menino não é boa pessoa. Quantas vezes foi dito isso aí? E nunca ninguém falou sobre isso pra você. Até porque você também sabe que você é o resultado das pessoas que você mais convive. E se você não for o menor da roda que você tá, como você vai crescer? Ou seja, se você é o maior da sua roda, mude de roda. Se você é o menor da sua roda, escale. Mas esteja sempre com pessoas que possam agregar. Esteja sempre com pessoas que possam agregar. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente. O 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Existem, pessoal, pessoas que passam uma vida toda juntando dinheiro. Pra quê? Pra quê? Se você não desfrutar daquilo que você tem, qual o sentido de ter isso? Qual o sentido de ter isso se você não usa? As pessoas precisam entender que o game da vida tá em desfrutar também. Tudo bem, tem dias, tem meses, tem anos que você está em processo, mas isso não vai durar para sempre. É só um tempo, é só uma fase. Mas em qualquer fase você tem que desfrutar. Em qualquer fase. Quem não desfruta não vai colher bons frutos. Quem não desfruta não colhe bons frutos. O desfrute é aproveitar dos frutos da árvore. Se você não aproveitar os frutos da árvore, eles apodrecem e caem e você perde. Ou seja, a árvore está crescendo, você está lá aproveitando e plantando, e plantando, e plantando. Isso é simples, isso é básico. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Ele diz assim, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Pessoal, isso aqui é uma mensagem importante. Se você entender isso aqui, o encontro de hoje já valeu. É necessário confessar aquilo que você está guardando aí, está estraçalhando tudo. Michael, por que é necessário confessar? Porque quem fala se distancia mais daquilo que faz. Quem tem, na verdade, a primeira coisa que você faz, quando você confessa, quando você fala, você já sabe do problema. Tem gente que não fala porque não sabe. Tem gente que tem um problema e não sabe. A partir do momento que você fala, significa que você identificou o problema e você quer se afastar dele. E à medida que você confessa, à medida que você não esconde, porque quando você esconde, você se aproxima. Quando você confessa, você se distancia. E esse ato de confessar, ele gera uma autorresponsabilidade em você. É como se você estivesse se punindo quando você estivesse se punindo aquilo que você guardava, aquilo que você escondia, aquilo que você tinha como uma coisa errada, e você vai se distanciando, você vai se desapegando disso. Por isso que é necessário confessar. Aí você olha para as religiões e existe aquele lance na Igreja Católica de se confessar.
E no meio também evangélico existe esse lance do falar, do confessar, de dar o testemunho. E todas as vezes que você conta a sua história, você consegue atingir pessoas que passaram por aquilo ali também. Ou seja, quando você confessa, você atinge pessoas que tiveram ou passaram aquilo que você já passou. Confessar, pessoal, é uma grande estratégia. Confessar é uma grande estratégia para você se distanciar. Quem confessa se distancia dos problemas. Quem confessa se distancia. Não guarde para você. Não guarde para você. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Pessoal, quando ele fala de governo, a gente entende que seja uma nação, mas isso faz parte da sua vida. O governo, já expliquei isso em algum vídeo, o governo está dentro da sua casa, o governo está dentro da sua empresa, o governo está dentro da sua relação. Você é o rei do negócio. E todas as vezes que você se coloca de forma desonesta, que você se coloca de forma sem juízo, de você que se coloca com decisões precipitadas, tudo isso aí vai maculando, vai trazendo mal a tudo aquilo que está abaixo de você. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura, não teme fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Ele diz assim, ó, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Quem não, presta atenção, foi o que a gente começou a falar e o que a gente vai terminando a falar agora. Eu comecei sobre isso e vou terminar sobre isso. Quando você não tem identidade, você não sabe para onde vai, você fica perdido. E quando você fica perdido, ele diz assim, ó, cadê? A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa, cadê? Quem é honesto tem segurança, mas quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Ou seja, quando você não tem a real noção de quem você é, você gasta o seu tempo com coisas que não tem importância, porque quando você descobre quem você é, você anda debaixo do propósito, ou seja, tudo aquilo que você faz está diretamente ligado aonde você tem que chegar. Quem descobre que é imagem e semelhança, sabe o caminho que tem que percorrer. Michael, você vai dizer assim, Michael, hoje eu tô meio perdido na vida, tô sem para onde ir, não tenho um objetivo. É por isso que tá bagunçado. É porque você não sabe quem você é. Por isso que tá bagunçado. A partir do momento que você reorganizar isso, e tá lá, tá escrito lá em Gênesis, vai lá dar uma olhada e ver. O caminho é para dentro. Quando você entrar, você vai descobrir o caminho de fora. Já foi falado isso também. Não é difícil, é simples, mas o simples é para quem faz todo dia. Isso é o poder do todo dia. Todo dia eu coloco no WhatsApp, lá no Instagram, todo dia. É o poder do todo dia. Quando você começa a entrar para dentro de si todos os dias, você começa a descobrir. Você começa a arrancar aquele ouro que está guardado dentro de você. Você começa a ter a real noção de quem você é e você começa a transbordar, você começa a falar, você começa a atingir outras pessoas. E daí para frente é um caminho que vai passar muito rápido, porque quem está debaixo do propósito vive em tempos diferentes. Quem está debaixo do propósito vive em tempos diferentes. Essa mensagem aqui foi bem forte, bem forte. Espero que você, de fato, descubra quem você é e acelere o seu caminho. Descubra quem você é e acelere o seu propósito. Beleza? Fecha os olhos aí pra gente fazer uma oração. Respira, solta o ar. Respira.
Soltou o ar. Respira. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são eternas, duram para sempre e se renovam todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade, mais esse início de semana. Te agradeço por abençoar esse dia e todos os dias que irão vir. Te agradeço, Pai, por descobrir que eu sou imagem e semelhança tua e que eu sou ilimitado. Que eu tenho o amor ilimitado, eu tenho a sabedoria ilimitada, porque eu tenho acesso a Ti. Eu te agradeço, Pai, por me fazer descobrir, por me encontrar contigo todos esses dias e ter a real sabedoria e ter o real conhecimento de quem Tu és. Porque quando eu conheço a Ti, eu sei quem eu sou. Quanto mais eu conheço a Ti, mais eu sei quem eu sou. Quanto mais eu conheço a Ti, mais eu sei quem eu sou. E todos os dias eu tenho essa vontade, todos os dias eu tenho esse desejo de conhecer mais quem é Ti. Todos os dias eu tenho esse desejo de conhecer mais a Ti, Pai. E eu te agradeço por estar junto comigo. Te agradeço por conseguir transbordar tudo aquilo que foi posto dentro do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, galera. Vamos iniciando essa semana aí, botando pressão. Amanhã a gente tá junto aí novamente. Vou subir esse vídeo logo hoje. Subir esse vídeo aí hoje. E manda lá, pega esse setinho aí, manda esse vídeo aí pra quem ainda não descobriu quem é. Manda esse vídeo aí pra aquela pessoa que tá perdida. Quando ela começar a descobrir de fato quem ela é, quando ela vê esse leão que ela é, quando ela começar a identificar que ela é a imagem e semelhança, a vida vai alcançar novas velocidades, vai tomar novos rumos. Manda esse setinho aí, ó, para as pessoas que vão descobrir, para as pessoas que sabem qual o propósito, qual o verdadeiro propósito, qual o verdadeiro caminho. Tranquilo? Tamo junto. Valeu.